Mostre-me de novo o poder das trevas. E nada ficará em nosso caminho. A história de Anakin Skywalker é uma das histórias mais trágicas que existem dentro de Star Wars. Anakin era uma pequena criança, ele foi treinado como Jedi, cometeu inúmeros crimes, várias atrocidades, e depois no final de sua vida, graças ao seu filho Luke Skywalker, Anakin Skywalker conseguiu finalmente retornar, morrendo assim não como um vilão, mas uma pessoa redimida. Só que aí, lá nas sequels, no Despertar da Força especificamente, quando foi introduzido pra gente o tal do Kylo Ren, o neto do Lord Vader, a gente viu que o Kylo Ren ele tem uma sinistra, quase obsessão pelo seu falecido avô, o Lord Vader, que era um Sith. Sim, ele era um vilão, era do lado sombrio, porém no final de sua vida o cara voltou pra luz. Ainda assim a gente tem aqui o Kylo Ren usando o Lord Vader como um exemplo de lado sombrio, uma pessoa que estimulava, dava pra ele força dentro do lado sombrio. Então como é que isso funciona? Será que o Kylo Ren sabia que o Lord Vader antes de morrer tinha se redimido? E se ele sabia, por que ele ainda seguia o Lord Vader? É exatamente isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Por incrível que pareça, depois do retorno de Jedi, nem o Luke Skywalker, nem a sua irmã Leia Organa compartilharam com ninguém as informações relacionadas ao Darth Vader, o pai dos dois. Não falaram que eram filhos dele, não falaram que ele era um Jedi, eles não compartilharam absolutamente nada. Isso incluía compartilhar essas informações para o pequeno Ben Solo, o carinha que no futuro se tornaria Kylo Ren. Luke pretendia criar uma academia Jedi e ter a informação de que Vader era o seu pai ia ser um grande obstáculo para ele criar o seu novo, entre aspas, exército de sensitivos da força. E o caso da Leia é muito similar. Ela tinha uma grande carreira política e ter essa informação vazada seria para ela também um gigantesco obstáculo. Agora a razão que eles não contaram isso para o Ben Solo foi porque eles preocupavam que toda aquela história do Lord Vader poderia de alguma forma trazer uma escuridão na vida do Ben Solo. Então eles tentaram protegê-lo escondendo essa informação do Ben Solo. No entanto, no futuro, essa mesma informação ela vazaria da pior forma possível para Leia Organa. Os inimigos políticos de Leia eventualmente descobriram que o Lord Vader era o pai de Leia Organa. E eles vazaram isso da pior forma possível. Não foi nada secreto, eles basicamente colocaram isso na televisão. Foi divulgado em toda a Holonet esse fato para manchar, destruir a carreira de Leia Organa. E isso funcionou muito bem. Leia Organa perdeu completamente toda a sua credibilidade como política. Ela ficou conhecida até mesmo como a Lady Vader, a senhorita Vader. A carreira de Leia Organa nunca mais seria a mesma. Essa mesma informação acabou parando nos ouvidos de Kylo Ren quando ele tinha a idade avançada de 23 anos de idade. Décadas depois de seu nascimento que ele finalmente descobriu a história do Lord Vader. E ele descobriu isso da pior forma possível. Não foi através de sua mãe, a Leia Organa, não de seu pai, o Han Solo, nem sequer do seu tio que o treinava como um Jedi, o Luke Skywalker. Não, assim como todo mundo na galáxia, Ben Solo descobriu sobre a realidade da sua família através da TV. Ele viu isso na Holonet. O trauma, a sensação de traição, a sensação de ter sido feito de trouxa. Essas sensações que o Ben Solo teve foram basicamente as mesmas sensações que o próprio Luke Skywalker teve quando Obi-Wan Kenobi e o Mestre Yoda não contaram pra ele que o Vader era o seu pai. Não. Eu sou seu pai. Isso é impossível! É muito impressionante a gente ver o Luke Skywalker fazendo isso com o Ben Solo, porque é algo que já foi feito com ele. Então é uma situação muito estranha. Se o Luke Skywalker tivesse sido mais esperto, ele teria chegado à conclusão que mentir ou esconder segredos nem sempre é uma coisa muito boa, inclusive na realidade, na maioria das vezes, é uma coisa péssima. O que o livro Skywalker, Uma Família em Guerra, diz pra gente sobre o Kylo Ren é o seguinte: a revelação pareceu uma traição. Ben, que herdou a habilidade poderosa da força e a natureza impulsiva de Anakin Skywalker, ficou arrasado ao perceber que seus pais e o seu tio sabiam da verdade há décadas, mas não acharam que precisavam compartilhá-la com ele. Ele estava incrédulo por ter sido deixado para descobrir esse fato condenável junto com o que parecia ser todo mundo na galáxia conhecida. E o fato de sua família ter mantido uma informação tão dramática escondida parecia justificar cada impulso sombrio e sentimento de paranoia que ele havia nutrido em sua juventude inteira. Esse daí foi aquele estalo final que mudou a cabeça do Ben Solo totalmente.
Ele admirava sua família, e aí ele descobriu a mentira, e a partir desse momento ele oficialmente começou a dar ouvidos para os sussurros de Snoke. E o Snoke sabia exatamente o que dizer para o jovem garoto. A história completa do Lord Vader era magnífica. Ele era incrivelmente poderoso na época do Império, e tão poderoso inclusive que ele conseguiu até mesmo matar o Imperador. É exatamente por isso que o Kylo Ren admirava tanto o Lord Vader, mas não o Palpatine, porque ele sabia que o Vader tinha matado o Palpatine. Se o Palpatine morreu pra ele, ele com certeza não era tão poderoso. Mas agora o Lord Vader, ele tinha uma fraqueza. Ele era sensacional, era espetacular, porém no final de sua vida ele foi redimido. Ele acabou cedendo para o lado da luz da força. Snoke explicou para o Ben exatamente como essa era a maior fraqueza do Lord Vader. No final ele realmente caiu para a luz, mas esse foi só um momento de fraqueza. Foi um momento onde ele perdeu o foco e tudo deu errado. Se ele tivesse mantido completamente no lado sombrio, de acordo com Snoke, o Império ainda estaria em pé e eventualmente o Lord Vader teria substituído o Imperador Palpatine. Esse daqui foi o grande truque do Snoke. Em nenhum momento ele mentiu sobre a história do Vader, assim como sua mãe Leia Organa e o seu tio Luke Skywalker tinham mentido para o Ben Solo. O que o Snoke fez somente foi distorcer a realidade. Ele mentiu sobre as motivações e ele mentiu sobre as consequências. Snoke garantiu que o destino de Ben Solo seria completamente diferente. Ben Solo era focado. Ben Solo não ia se render a essas emoções no final, como seu avô se rendeu. Essas palavras para uma pessoa jovem foram mel nos ouvidos de Kylo Ren. Ele queria escutar exatamente isso. Ele buscava qualquer tipo de desculpa para abandonar os morais, os ideais da sua família, do seu tio e da sua mãe e adotar um novo ideal. Nesse caso, os ideais de seu avô, Lord Vader. Em nenhum momento Kylo Ren rejeitou a redenção de Anakin Skywalker. Ele simplesmente enxergava a vida de Vader como uma vida que foi perfeita, mas graças a um momento de deslize, o Lord Vader acabou no final arruinando décadas de trabalho do lado sombrio, simplesmente porque ele escorregou e voltou para a luz. Kylo Ren observava o seu avô não somente como uma pessoa para copiar, mas uma pessoa para superar, fazer o que o avô dele não conseguiu, derrotar a luz dentro dele como seu avô não conseguiu. Esses pensamentos, essa mentalidade, o psicológico do Kylo Ren é algo muito interessante. Ele é sem dúvida o melhor personagem das sequels. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso. E se você gostou do vídeo, não seja feito de trouxa, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.